Boa noite a todos. Eu queria que viesse compor a nossa mesa o deputado estadual Marcos Martins, propositor da lei estadual, o senhor Eliezer João de Souza, presidente da ABREA, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, a doutora Fernanda Gianazzi, consultora na área de Engenharia de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, o secretário Hélio Salvini, representando neste ato o prefeito Rogério Lins, para me secretariar o vereador Tinha de Ferreira, para darmos início à audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça para debater o tema Efetivação da Lei Estadual 12.684, de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de amianto no Estado de São Paulo, de acordo com a solicitação da ABREA e de iniciativa da doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, relatora da comissão. Em seguida, convido o vereador Tinha para secretariar os trabalhos desta noite. Fazem parte desta Comissão de Constituição e Justiça desta Casa o vereador Severino Tinha de Ferreira dos Santos, presidente, doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, relatora, Alexandro de Sá, membro, Jefferson Ricardo da Silva, membro, doutor Ralph Rafael da Silva, membro também. Solicito o senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores presentes para que tomem assento aos seus lugares. Oi, bem, a Lúcia, você vai permanecer? Sim. A Lúcia, também vereadora, também o Daniel Matias, né, que deu uma cedinha, mas vai fazer parte também, junto aqui conosco, e também, presidente, não deixando de anunciar também aqui o vereador Nelsinho, porque sempre vereador, viu, Nelson? Você não está no mandato, mas o senhor é vereador dessa casa, certo? Então, o vereador aqui também estava assento, acompanhando também a nossa sessão. Solicito ao senhor secretário que anuncie a ficha de presença das demais autoridades e do público aqui presente, e que todos em seus lugares sintam-se como componentes da mesa diretora dos trabalhos dessa audiência. Primeiramente, eu acho que eu tive aqui uma informação, também com o vereador Clemente está presente, né? Tá. Clemente, fique à vontade, sempre vereador, viu, Clemente? Nunca esqueça disso, viu? Tem aqui anunciando também a presença de Vitor Rupini, advogado da ABREA, isso, né? ABREA, né? ABREA. Valdivino dos Santos, diretor da AMMU, é isto, né? Assessor dos Mercuriados, tá bom, ótimo. E Carlos Aparício, dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco, diretor, que é o Clemente? É o Clemente, é mesmo, Clemente, hein? Carlos Aparício. Roberto Maia Neto, se eu não me engano, como está aqui, Maia Neto, né? Maia Neto, São Caetano do Sul, da Brasilite S.A. João Batista, da Santa de Cor. É que não sou muito familiar aos sindicatos, viu, gente, os nomes aqui, então... estamos aqui também Gilberto Amazan,
Sindicatos Metalúrgicos de Osasco, pelo jeito é Góis Leal, é isso mesmo, né, Góis? Góis Leal da Breia. Eduardo Ramon, é isso mesmo? Porque está escrito a letras, em letras diferentes, fica difícil a gente até entender o que está escrito, viu? Pelo que eu entendi aqui, deve ser do Sindicato dos Vigilantes, é Eduardo Ramos. Eduardo Ramos. Nelson Matias, já falamos aqui, vereador dessa casa, hoje assessor na Assembleia Legislativa. Genuíno Pereira Cruz, aposentado, do PT de Carapicuíba. Maurício Mendes, da Breia. Manuel Castanha, da Breia. João Teixeira, aposentado da Internet. Renato César, Sindicatos Ferroviários, região de Sorocaba. Delfina Leite, acho que é isso, secretário do Meio Ambiente, oficial administrativo, Secretaria do Meio Ambiente, oficial administrativo, José Zanella da Breia, Lúcia de Fátima Souza, deve ser da Prefeitura do Município de Carapicuíba, Edson Matias, representante do vereador Daniel, José, escritório próprio, de Aguiar, Fogaça. Luiz Rodrigues da Silva, Internet e da Breia, Justiniano, é isso, né? Justiniano Fernandes Moura, da Breia, José Amado, né? Isso mesmo, né? Amado de Souza, da Breia, Carlos Maturano, é isso, né? Maturano Osasco, consultor de negócios, José Siriaco dos Santos, é a VESP, é isso? Deve ser a VESP, isso mesmo. Dimas Farias, Ivo dos Santos, da Breia, Luísa Carvalho, da LESP, mandado do deputado Marco Martins, Neide Maria Goldino, assistente do Marco Martins, deputado, né? Maria Lúcia, da LESP, Gilberto Santos Cunha, assessor do deputado Marco Martins, Delairce, também da LESP, assessor do deputado Marco Martins, Irene aqui, né? Irma Vieira, Odete de Oliveira Lopes, da LESP, doutor Vitor, é isso mesmo, Vilton Ryan, médico do Sereste, Valdir Fernandes Tafarel, representante da CUT, Central Único Trabalhador, nosso amigo Tafarel, José Elias Góes, representante do Conselho Intersindical Região de Osasco. Gente, só desculpa aqui da lida, porque são letras diferentes e são das pessoas, né? E fica um pouco, cada um tem o seu tipo de escrever, a gente não consegue se familiar ao que está escrito, tá? Agora aqui estamos justificando aqui a ausência, justificativa de ausência. Sentimos, senhor presidente, recebi a satisfação, o convite para participar da audiência pública pela Comissão de Constituição e Justiça, com o tema efetivação da Lei Estadual 12.684/2007, da vereadora doutora Régia Gouveia Sarmento. Entretanto, não poderia estar presente devido aos compromissos assumidos anteriormente. Aproveito para deixar meus cumprimentos, congratulações a todos os participantes dessa audiência. Cordialmente, Rogério Santos, vereador. Ofício 774/2017, a todos os participantes da audiência pública sobre a proibição do uso do amianto do Estado de São Paulo. Venho desejar uma ótima audiência pública nesse dia 27/9/2017, às 19 horas. Infelizmente, por compromisso assumido anteriormente, não pude estar presente devido à minha licença paternidade. Vereador Ralph.
Agora vamos... Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício 96 de 2017. Ofício das Comissões 96/2017. Ao excelentíssimo senhor doutor Alessandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informam Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 27 de setembro, às 19 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre o tema efetivação da Lei Estadual 12.684/2007, que dispõe sobre a proibição do uso do amianto no Estado de São Paulo, conforme solicitação da ABREA, Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, por iniciativa da vereadora doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, através do ofício 123/2017, de 5 de setembro de 2017. Assim, solicito para realizações do evento e a convocação dos funcionários para serviço da coordenação da audiência, recepção, confecções de fichas, livros de presença e acolhimento, som, mídia, empresa de TV, voto, gravações da Copa e Limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite através de e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros presentes da comissão. Atenciosamente, Severino Tinha de Ferreira dos Santos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Na pessoa do deputado estadual Marcos Martins, eu gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes, agradeço a presença dos vereadores, do público e a imprensa aqui presente para prestigiar essa audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da operadora NET e canal 3 da Cabo NET Digital, com reprises durante a semana. Consulte os horários em nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento estará disponível e poderá ser assistido a qualquer momento na internet, no site www.osascosp.leg.br. O público aqui presente poderá participar, retirando os formulários na recepção, para fazer as perguntas com os nossos assessores. E as questões pertinentes serão respondidas na parte final do presente evento. Primeiramente, eu queria convidar a todos para assistir um vídeo, tá? Que será apresentado aqui no telão. Eu vou pedir para os vereadores para a gente desmontar a mesa um pouquinho.
Sim, o som só está lá dentro, hein? Não está saindo o som, viu? Só a imagem. E o som está lá, né? Na televisão, mas não está aqui para nós. Era bom começar de novo. Tá ouvindo, né? Boa noite a todos. Olha, os meninos decidiram por 6 votos a lei que permitia o uso do amianto aqui no Brasil. Quem explica esse assunto para a gente é o repórter Pedro Henrique Moreira. Boa noite, Pedro. Olá, Pedro, Cachúcia, boa noite a todos. Olha, os ministros do Supremo decidiram por 6 votos a 4 que é inconstitucional o trecho da Lei Federal de 1995 que trata aí da extração, do uso e da comercialização do amianto. Os ministros analisavam uma ação que contestava uma lei de São Paulo, de 2007, que proibiu o amianto naquele estado. A ação foi movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que alegava que o estado não poderia legislar sobre este assunto. Só que os ministros entenderam que São Paulo poderia sim proibir o uso do amianto por lá. Esse item do julgamento teve um placar de 8 votos a 2 e os ministros divergiram quanto aos efeitos dessa decisão, quanto à derrubada da lei federal. Para o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, o amianto não fica automaticamente proibido em todo o país, apenas em locais que tenham leis próprias proibindo o seu uso. Já o ministro Celso de Mello, que é o mais antigo aqui da corte, ele disse que qualquer lei nova que venha a permitir o uso do amianto vai poder ser contestada aqui no Supremo. O amianto é um mineral. Aqui no Brasil, o principal uso dele é para a fabricação de caixas d'água e telhas, mas ele é encontrado numa variedade enorme de produtos, como, por exemplo, peças de carro e até eletrodomésticos. A Organização Mundial da Saúde considera o produto comprovadamente cancerígeno e calcula que sejam cerca de 100 mil mortes em todo o mundo por doenças decorrentes do uso dessa substância. Aqui no Brasil, em 4 anos, foram 25 mil internações. Geraldo trabalhou por 7 anos numa fábrica de amianto. Hoje tem sérios problemas de saúde. Falta de ar, corpo ruim, tem dia que você tem fome, tem dia que não tem fome. É um cansaço terrível, é desânimo, você não consegue dormir. A inalação do pó pode provocar diversas doenças graves, como cânceres de pulmão, pericárdio, rim e laringe. A Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto calcula que entre 2008 e 2011 houve 25 mil internações no sistema público de saúde por causa da substância. A mera exposição ao desgaste natural da fibra já é uma forma de você se contaminar. Existe um câncer chamado mesotelioma, que é um câncer de pleura. Ele é provocado exclusivamente pela exposição ao amianto. O Brasil é o 3º fabricante e 2º exportador de amianto no mundo, na variedade crisotila. A maior parte da produção é comercializada no mercado interno, principalmente na forma de telhas onduladas, chapas de revestimento, tubos e caixas d'água. Também é encontrado na indústria automobilística em produtos como pastilhas de freio. Os fabricantes alegam que a lei federal estabelece níveis seguros e procedimentos que evitam danos à saúde. Mais de 60 países já aboliram o uso do amianto. A Organização Mundial da Saúde colocou o mineral no grupo principal de substâncias cancerígenas. De acordo com a OMS, 107 mil pessoas morrem todos os anos de doenças associadas ao amianto e 125 milhões estão expostas a ele. Tantos amigos meus, tantos colegas de trabalho estão debaixo da terra hoje. Pai de família, podia estar abraçando seus filhos. E eu estou para qualquer hora fechar os olhos. Bom, retomando,
Em primeiro, eu seria, como a propositora dessa audiência, quem iria para a tribuna apresentar o tema. Mas eu vou passar a minha vez, quebrando um pouco o protocolo, a quem, por justiça, fala muito melhor que eu sobre isso, e é o grande idealizador dessa audiência, desta lei, que é o deputado estadual Marcos Martins. Marcos, a tribuna é sua. Você tem 10 minutos, Marcos. Quero cumprimentar a Régia, vereadora, cumprindo a presidência, o Dina, o Di Ferreira, a Lúcia. Deixa eu ver se tem mais algum vereador aqui. A Lúcia nós já falamos. O Eliezer, representando a Breia aqui, a Fernanda, nossa companheira também da Breia, lutadora também, e foi do Ministério do Trabalho, já aposentada. E o Hélio, engenheiro, que representa o meio ambiente da prefeitura, secretário do meio ambiente da prefeitura, representando o prefeito Rogério Lins. E aqui nós vemos sindicalistas, representantes de várias entidades. E eu gostaria de deixar, primeiramente, um abraço fraterno a todas e todas que, durante muitos anos, lutaram, abraçaram essa luta, e hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal, local que fizemos várias reuniões. Eu fui vereador por 5 vezes nesta cidade, e aqui nessa Câmara nós tivemos oportunidade de fazer debates e também apresentar esse projeto. Por várias vezes foram vetados, vereadores que votaram contra. Vejo eu, Clemente, era vereador na época, nós tivemos que apresentar um projeto de vereadores para anular uma portaria do Executivo, que anulava a nossa lei. Então, foi uma luta longa, e que, depois de 21 anos que nós estamos nessa luta, com a Breia, com os sindicatos, com os movimentos, hoje nós estamos numa fase em que superamos aqueles vetos, os supremos aqui do Estado de São Paulo. A Fiesp entrou com recurso contra a nossa lei no Estado de São Paulo. Depois, o Supremo Tribunal teve uma votação considerando a lei constitucional. Depois, o grupo econômico do amianto entra com novo recurso, e lá no Supremo Tribunal, se arrastando todos esses anos. E aí estivemos juntos com a Breia, com os movimentos, lutando em vários lugares, nas outras câmaras municipais, tivemos em outros estados, para que fossem apresentadas leis, projetos para proibir o uso desse produto cancerígeno. Os preconceitos que nós enfrentamos durante muitos anos, quando se dizia uma coisa, ia lá o grupo do amianto na imprensa para dizer outra coisa, sempre procurando confundir a população, fazer com que a população ficasse iludidos e não acreditassem na verdade. Então, dessa caminhada a todas, nós agora chegamos nesse avanço, que é o Estado de São Paulo
definitivamente está proibido o uso do amianto. É cancerígeno. Ajudou esta lei do Estado de São Paulo também que a lei federal fosse considerada também o artigo que considerava constitucional a lei que entrava com recursos contra as leis estaduais e municipais. Esse artigo foi derrubado, conforme a apresentação aqui no telão, que essa lei foi considerada inconstitucional. Então, não dá mais para entrarem com recursos contra as leis estaduais, federais, considerando que são inconstitucionais, baseado no amianto branco, o crisotila. Porque essa lei, esse artigo foi considerado inconstitucional. Então, nós teremos aqui vários companheiros que vão falar, fazer depoimentos, e eu quero dizer que eu me considero vitorioso nesta caminhada, junto com alguns que já se foram, e muitos que continuam a lutar, para que a próxima geração a gente não encontre mais pessoas sendo contaminados por um produto cancerígeno e que, provado já no mundo inteiro, e aqui nós tivemos que ver várias pessoas morrendo, muitos vão morrer ainda, mesmo depois da lei aprovada, porque o tempo de latência, a demora de se manifestar, pode demorar 30, 40 anos. E nós teremos um desafio grande agora, que é a retirada de todos esses amiantos que existem toneladas e toneladas pelo país afora. Temos aqui, por exemplo, essa Câmara é coberta de amianto. A Prefeitura de Osasco, coberta de amianto. Nós temos uma quantidade grande de tubos de amianto na terra, produto cancerígeno que leva água para as casas. A Sabesp precisa trocar essa rede já há muito tempo, porque vazamentos e mais vazamentos, porque a tubulação não suporta a pressão. E isso faz com que faltem água. A perda da água é 32% a 35% da água coletada, tratada, é perdida pelas tubulações, e aqui em Osasco faltando água nas casas, porque eles seguram a pressão e principalmente à noite, muitas vezes se expande durante o dia e locais mais altos continuam faltando água. Então, é um desafio para as câmaras municipais, aonde se colocar o que é retirado. Aqui essa Câmara vai ter que retirar um dia. A Prefeitura vai ter que retirar. Isso vai para onde? As pessoas que trocam as caixas d'água, retiram, ou os telhados numa garagem, coisa pequena. O cidadão comum. Põe aonde isso? Se é um produto cancerígeno considerado material perigoso tipo 1, que precisa ter uma destinação correta. Não pode se jogar em caçamba, como acontece aqui aos montes. Muitas vezes crianças brincando em cima. É preciso dar uma destinação correta, como o mundo faz. Tem que ser enterrado, desfinado, e isso não pode mais mexer. Fica lá, confinado. E isso é o desafio dos vereadores, dos administradores, das câmaras municipais, dos movimentos, para que a gente não permita que isso continue a contaminar a população. Não apenas que trabalharam na fábrica, na exposição direta,
mas é quem usa. E nós não podemos mais aceitar que as cidades, as prefeituras, não assumam o seu papel. É uma lei que está proibida no estado de São Paulo e caminha já para o banimento nacional, que é preciso ter uma destinação correta. Não é possível mais aceitar que se trate um produto cancerígeno como se fosse um lixo comum. Quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer o apoio que eu tive durante esses 21 anos, compreendendo aqui nessa Câmara que nós tivemos até incompreensões, de até médicos, vereadores médicos, votar contra a minha lei. Mas superamos e agora chegamos a este momento de comemorar esta vitória, que ela é mais um passo da nossa caminhada. Temos muito pela frente ainda. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Em seguida, eu convido a senhora Fernanda Gianazzi para ocupar a tribuna. E a senhora terá 15 minutos, doutora Fernanda. E vamos ter data show de novo. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os membros aqui da Câmara Municipal de Osasco aqui presentes, os nossos amigos, companheiros, sindicalistas, todos que sempre apoiaram essa luta pelo banimento do amianto, o CISOR, que estão aqui representados, o Conselho Intersindical, o companheiro Clemente Ratinho, aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, a todos, membros da ABREA, os companheiros que vieram de São Caetano do Sul, aqui de Osasco, e dizer o seguinte, que é de uma alegria imensa voltar a essa casa com essa grande vitória. Tantas vezes nós estivemos aqui, numa luta de quase 22 anos, nesse final de ano se completam 22 anos da fundação da ABREA, e que tivemos, como o deputado Marcos Martins falou, alguns momentos difíceis de termos de ocupar essa tribuna, de termos de ocupar esse plenário para poder brigar, naquele momento, contra os que não acreditavam ou não queriam acreditar na nocividade do amianto. O que a gente tem hoje de concreto? A confirmação de que as leis estaduais, as leis municipais são todas válidas. Uma luta que começou porque nós tivemos uma derrota tão grande na Câmara Federal, quando, em 93, foi apresentado um projeto de lei para o banimento do amianto a nível federal. Muita gente nos pergunta, às vezes, mas, escuta, vocês estão fazendo lei, cada município, cada estado, mas por que não tem uma lei federal? Porque se tentou isso. E ali se construiu uma bancada, chamada Bancada da Crisotila, uma bancada de deputados federais e senadores, principalmente do estado de Goiás, que se uniram para barrar qualquer iniciativa. Esses projetos de lei não é apenas um, são vários, que estão tramitando na Câmara Federal e agora também no Senado, quer dizer, já no seu terceira versão. O que aconteceu? Eles ficaram paralisados, engavetados, por conta dessa chamada bancada da Crisotila. A gente conhece a bancada da bala, da Bíblia, enfim, respeitamos as posições, mas a bancada da Crisotila é a bancada que defende a morte. É a bancada que está ali fazendo o seu lobby para impedir avanços sociais. Então, houve a necessidade de discutir isso nas câmaras municipais. Osasco foi uma das primeiras cidades a proibir o amianto.
quando nós tivemos aqui em Osasco, hospedamos o Congresso Mundial do Amianto, um Congresso Global do Amianto, passado, presente e futuro, em 2000, ali houve a iniciativa de se apresentar um projeto de lei, a iniciativa, inclusive, do prefeito, e foi pedido, então, ao deputado, hoje deputado Marcos Martins, que ele abrisse mão do seu projeto de lei aqui na Câmara, para que nós tivéssemos a lei de Osasco aprovada. E foi o que o senhor fez de uma maneira muito magnânima. Nós sabemos que era de sua autoria o projeto de lei de banimento, ele abre mão para que nós tivéssemos aqui em Osasco uma das primeiras leis municipais. Depois disso, nós tivemos a lei do município de São Paulo, enfim, foi o chamado efeito dominó. Outros projetos de lei que foram sendo apresentados. Mas, paralelamente a isso, o que nós tivemos? A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, por incrível que pareça, representantes de trabalhadores, um sindicato, e aqui a gente diz o sindicato pelego, que é a Confederação Nacional, e que criou uma falsa Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto, que de trabalhadores não tinha nada. Essa comissão, e a CNTI, eles apresentaram, então, queixas ao Supremo. Foram várias. Eu até aproveito, vou pedir para o nosso comandante aqui do Data Show, coloca para mim aquele quadro que eu lhe mostrei do Supremo, só para vocês terem uma ideia, o que a CNTI e essa comissão fajuta de trabalhadores do amianto, o que eles fizeram. Essa é a nossa homepage, o nosso website, e ele vai entrar naquela outra aba, que são todas as ações, pode ir descendo. Vejam, nós tivemos 13 ações no Supremo para discutir amianto, tem mais 2 embaixo, entre ações diretas de inconstitucionalidade, tivemos a DPFs, que são arguições de descumprimento de preceito fundamental, tivemos reclamações, foram 13 ações. Coloca lá no início, a gente vai ver que a primeira dessas, a DINS, ela foi proposta aqui para derrubar a primeira lei aprovada no país, que foi do Mato Grosso do Sul, e a primeira lei do Estado de São Paulo. Ambas foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo, dizendo que os estados estavam invadindo competência da União. E que havia uma lei superior, que era uma lei federal, que permitia o uso da crisotila. Quando recém-eleito deputado estadual, pode baixar um pouquinho, o deputado Marcos Martins, no seu primeiro ato, como deputado, eu creio que tenha sido o seu primeiro projeto de lei, ele, então, o senhor tomou posse, acho que em fevereiro, ou janeiro, eu não sei como que era a data, a época, e ele disse, no dia 28 de abril, que é a data que nós celebramos o Dia Internacional das Vítimas de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, eu vou propor a lei de banimento no Estado de São Paulo. Veja, nós já tínhamos um precedente no Supremo, que tinha derrubado a primeira lei estadual, que era de autoria do deputado Roberto Gouveia. Quando ele fez essa proposta, de uma maneira muito sábia, a sua assessoria ali construiu uma nova forma de apresentar. Porque a primeira lei dizia, está proibido no Estado de São Paulo a mineração, o comércio, a fabricação. E isso foi dito que era invasão de competência, que essa competência do comércio, a competência da mineração, era exclusiva da União, que o Estado não podia legislar sobre isso. Então, qual foi a saída muito inteligente de dizer, no Estado de São Paulo está proibido o uso do amianto? O uso, que foi um debate enorme que nós tivemos lá no Supremo. O que é uso? Bom, se eu não posso usar, eu não posso comercializar, eu não posso produzir, não posso transportar. Isso foi o que suscitou por parte, então, um pouquinho para cima, por favor, suscitou a CNTI para cima, mais para cima, lá em cima. Nós vamos encontrar, então, a ADIM aqui, que vai discutir a lei de São Paulo. Essa aqui, que está como número 8, a 39 e 37. Vejam, esse projeto de lei é de 2007. Naquele ano, muito rapidamente, o Supremo, em pleno recesso de fim de ano,
ouviu os empresários, e o ministro Marco Aurélio Mello, que é um grande adversário nosso no Supremo, o que ele fez? Monocraticamente, num processo de recesso, véspera de Natal, ele suspendeu a vigência da lei. Então, nós já tivemos o primeiro revés em dezembro de 2007, no ano da propositura da Lei 12.684, que tinha sido sancionada no final do primeiro semestre pelo governador Serra. Essa lei foi ali aprovada e sancionada. Em dezembro, menos de 6 meses, ela foi suspensa por uma liminar monocrática. O que vai acontecer? A ABREA, então, vai se qualificar para ser amicus curiae, amigo da corte, para ajudar os juízes a entenderem o que é essa história de amianto. Então, nós tivemos, em junho de 2008, uma decisão já do Pleno do Supremo, que suspendeu, então, a lei, a liminar do Marco Aurélio, em 4 de junho de 2008. A partir dali, vejam, são quase 10 anos que isso vai e volta, vai para a pauta, volta, e sempre há uma forma de se impedir o debate. Ora não tem quórum, ora pede-se vista, enfim. O que foi acontecer? Tivemos idas e vindas, vocês imaginem a nossa frustração, as nossas angústias de estarmos lá, e a gente descobre que há toda uma articulação por parte da indústria, junto com os sindicatos pelegos que apoiam essa ação, para que isso demorasse todo esse tempo. Mas vencemos. Este ano, no dia 20 de agosto, foi a última, foi 20 de agosto ou 24 de agosto, a Lei de São Paulo foi declarada constitucional. Vejam, 10 anos de luta. Foram vários anos aqui também na Câmara Municipal. O deputado já falou. As dificuldades que nós tivemos aqui para aprovar a lei municipal também não foi fácil. Então, não é uma luta fácil. Vamos ter clareza das dificuldades que a gente enfrentou, mas isso torna a nossa vitória muito mais robusta. Por quê? Porque se construiu socialmente o banimento do amianto, trazendo vários atores, vários apoiadores para a nossa luta. Era uma luta solitária lá no início, e hoje é uma luta que toma conta do país. Nós podemos dizer, pelo enorme contingente de pessoas que nos procuram no dia a dia, que nos escrevem, acadêmicos, agora virou o tema da moda. Todo acadêmico, toda academia que se preza tem alguém fazendo tese de amianto. Por quê? Porque é um assunto que hoje ganhou todo esse apoio, todo esse apelo. Quando nós vimos, no último julgamento, o ministro Celso de Mello, a ministra Rosa Weber, mesmo o Toffoli, que a gente tinha alguma desconfiança, falarem do amianto, eu disse, tem gente entendendo mais de amianto do que nós mesmos, porque eles falaram, recuperaram uma história, e trouxeram, de uma maneira, vamos dizer, na Corte Suprema do país, um assunto que a gente vem se debatendo há tantos anos. Eu vou pedir para entrar lá nos slides, eu queria mostrar algumas coisas para vocês, mas o que aconteceu com o tal sindicato pelego? Isso é importante dizer. Eles eram financiados pela indústria do amianto através de um acordo nacional do uso controlado do amianto, do uso seguro do amianto. Essa CNTA, há muito tempo que a gente vem denunciando. Fizemos denúncia à OIT 2 vezes, não fomos acolhidos. Saíram denúncias na imprensa. Por conta disso, a gente tomou vários processos por denunciar essa falcatrua de financiamento do capital para o movimento sindical, mas, conclusão, tivemos uma vitória agora recente. Este acordo que permitia que os sindicatos recebessem dinheiro da indústria para defender o amianto, ele foi suspenso, ele foi considerado irregular. Eles estão proibidos de fazer qualquer negociação nesse sentido.
de criar comissões que eles diziam que eles eram autossuficientes, que eles não precisavam que o Estado fiscalizasse as empresas, que não era para o Ministério do Trabalho, não era para a Sereste fiscalizar, porque eles fiscalizariam. E diziam que a capacitação dos trabalhadores se dava por cursos dados pela própria empresa. Tudo isso foi suspenso, o TRT da 15ª, na região de Campinas. Nós tivemos aí idas e vindas também nesse processo, mas, finalmente, houve essa decisão muito importante, a suspensão desse acordo fajuto, que permitia, então, essa relação promíscua, essa relação espúria dos sindicatos com as indústrias. Bom, de importante, nós vamos entrar nos slides, eu quero mostrar algo para vocês, que são dados muito recentes. Por favor, o PowerPoint. Vamos passar rapidamente aqui, dizer o seguinte: nós, hoje, dos 9 grupos empresariais, do fibrocimento, do cimento-amianto, porque hoje o amianto todo é usado para a indústria da construção, para telhas, principalmente, e alguma coisa de chapa lisa, mas, basicamente, telhas, as corrugadas. Próximo, o que vai acontecer? Dos 9 grupos empresariais, 7 já renunciaram ao uso do amianto. 7 dos 9 sobraram a Eternit com as suas fábricas, e uma empresa de Minas Gerais. E a gente vai falar como é que a Eternit está agindo. O Brasil, até 2015, esses dados são os últimos oficiais. Mas eu posso dizer para vocês que o Brasil, hoje, no ano de 2016, produziu menos de 150 mil toneladas. Por quê? Porque as fábricas foram deixando de usar, foram renunciando através de TACs, termos de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Eu tentei trazer esses dados de 2016, mas o Brasil não está divulgando ainda. Próximo, o Brasil já foi o 3º maior produtor, o 3º maior exportador. E essa é a estratégia hoje da indústria. O que eles estão propondo? Inclusive, se vocês forem ler o que a Eternit está dizendo no valor econômico, basicamente é isso. E o próprio Adilson Santana, da CNTA, da tal Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto, eles estão dizendo o seguinte: vão entregar os anéis para não entregar os dedos. Tá bom, no mercado interno a gente não usa, não comercializa, mas vamos deixar a mina existir mais uns 2, 3 anos para exportar. Isso se chama racismo ambiental, se chama injustiça ambiental, duplo padrão, dupla moral, que é aquilo que eu não quero para mim, eu exporto para as sociedades mais vulneráveis. Então, gente, próximo, essa é a linha dessas empresas. Em 2015, então, retomando aqui, o Brasil era o 3º maior exportador, próximo, 3º maior produtor e o 4º maior utilizador. Isto aqui está todo modificado. Hoje eu recebi um telefonema de Minasul, de uma filha de um ex-trabalhador da mineração, ex-empregado, não trabalhador, ex-empregado da SAMA, dizendo o seguinte: a semana passada demitiram mais 120 pessoas aqui na mina. De 3 turnos, hoje, tem só um turno funcionando. O sindicato, então, está defendendo, pode ir, está defendendo que, pelo menos, possa exportar para segurar mais um pouco lá a mina funcionando. A Eternit foi suíça e belga até 1988. Em 91, eles se juntaram com a Brasilite, controlada pela Saint-Gobain francesa, até 2002, e a Eternit se tornou, a partir daí, uma empresa nacional com forte investimento governamental e influência política. E eu digo o seguinte: os maiores acionistas da Eternit são pessoas que são especuladores. Eles não são empresários da construção civil, eles não têm compromisso com nada. Um deles é o senhor Parisotto, aquele espancador de mulheres do caso da Luísa Brunet. Ele é um dos grandes acionistas da Eternit, que quer só ganhar dinheiro. Próximo. E aqui o controle da SAMA, da mineração, pela Eternit S.A., de 1997. O ministro do Trabalho do Canadá chamou isso da estatização do desespero do câncer. E, veja, nós tivemos, no início da década de 90, o BNDES, e o fundo do Banco Central, fundo de pensão de trabalhador, foi usado para manter essa empresa aberta. Quando ela já vinha num declínio após as leis municipais,
o BNDES emprestou dinheiro e o Fundo de Pensão dos Trabalhadores do Banco Central. Uma vergonha. Então, houve grande participação governamental e investimento para manter esse negócio funcionando. Próximo. Bom, a Eternit hoje já tem fábrica em Manaus produzindo a fibra alternativa. A mesma fibra que ela criticou lá atrás, dizendo que não prestava, que a Brasilite fazia um produto de má qualidade, e a gente ouviu tantas vezes isso. Tem até um vídeo no YouTube que é ridículo. Ele mostra uma telha de amianto e uma telha sem amianto com esse produto, que era produzido só pela Brasilite até então. E aí o cidadão vem com 2 jarras de água. A telha com amianto, tranquila, fica íntegra. A telha que tem a fibra alternativa, ela verga, tá, cai, tá, fica toda desmininguida. Vejam, até isso eles usaram para atacar a tal concorrência, que a gente até discute se são concorrentes mesmo ou se não é uma grande farsa. Mas, enfim, a Eternit, então, hoje, produz a mesma fibra e já vende para o Estado de São Paulo, para a empresa de Leme, que está proibida de usar o amianto, graças à Lei 12.684, aqui de autoria do deputado Marcos Martins. Próximo. Bom, até quando nós vamos esperar esse banimento? Né? Porque nós temos hoje uma decisão do Supremo que diz que, incidentalmente, esse artigo que permite o uso é inconstitucional. Tá? Aí temos a questão prática disso. Próximo. Nós temos 75 países que já proíbem o amianto. Tá? Esses que estão em amarelo, existe uma discussão de que são países em que a fiscalização não é muito rígida, mas há a proibição, só que ainda dá umas escapadas. Tá? Próximo. Há 11 estados brasileiros já aprovaram leis de banimento. O último foi Rondônia, certo? E alguns outros estados que aprovaram, esses 4 estados aqui, tiveram leis ou revogadas pelo Supremo ou não foram sancionadas pelos respectivos governadores. Tá? Então, temos aí um caminho a fazer. É importante que a gente aprove as leis estaduais e as leis municipais. Temos de causar o efeito dominó. Próximo. Aqui a gente vê o mapa. Rondônia ainda estava como projeto de lei, mas já foi aprovado. Foi o efeito do day after, o dia depois do Supremo. Houve, então, a aprovação da lei de Rondônia. A lei que foi revogada é Mato Grosso do Sul. E os estados em branco, lógico, Goiás, o produtor, tá? Tocantins. Temos aqui também o Piauí, que não tem nenhuma iniciativa, nem Roraima, nem o Amapá. Mas, no restante, nós temos projetos de lei. Aqui eu peço aos líderes dos partidos que conversem com seus pares nos outros estados, outros municípios, para que a gente apresse esse efeito dominó e que a gente tenha o fim do amianto, de fato, nos estados, tá? Porque as leis são importantes, as leis estaduais. Por mais que a gente diga que a lei federal do uso controlado ela foi incidentalmente considerada inconstitucional, mas é fundamental que a gente aprove as leis estaduais, para que a gente reforce isso, para que não haja dúvida sobre isso. Próximo. Tá? Bom, cidades, nós temos aqui Osasco como uma das primeiras cidades que baniram, tá, o amianto. Foi importantíssimo o que aconteceu aqui. Próximo. Tá? O STF e suas decisões, a gente já comentou. E eu queria falar rapidamente uma coisa que eu comentei lá em Brasília, quando nós fizemos um encontro das vítimas, das lideranças. Quem judicializou o amianto foi a indústria. Vamos ter claro isso. O Supremo não é o nosso foro de discussão. Nós temos de fazer essa discussão na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, que é onde nós temos espaço para usar a tribuna. No Supremo, quem levou esse debate para o Supremo foi a indústria. Foram os sindicatos pelegos. Por quê? Porque, para adiar o debate, conseguiram. Se nós pensarmos que esse debate durou 16 anos no Supremo Tribunal Federal, desde 2001, e eles conseguiram adiar o máximo que eles puderam. Tá? Bom, eu quero comentar uma coisa muito grave, que é a subnotificação que nós temos no país das doenças. Isso aqui não representa a verdade. E a gente fica assustado porque nós temos vários hospitais que estão fazendo o diagnóstico de mesotelioma, o câncer do amianto, e que não têm notificado. Tá? Entre eles, o Hospital do Câncer, o ICESP, o Hospital das Clínicas e o INCOR. Tá? Agora, nós temos um aliado importantíssimo no INCOR. Por quê?
Enquanto eu estava no Ministério do Trabalho, eu fui fiscal, 30 anos do Ministério do Trabalho, fiquei aqui em Osasco quase 6 anos, e, para mim, foi o maior prêmio. Apesar de eu ter vindo punida 2 vezes, eu volto a insistir, foram punições. A primeira, eu me rebelei não contra Osasco, e eu sempre digo isso, tá? Mas era uma injustiça cometida no governo Collor, uma coisa nojenta, sabe, violenta. Eu estava de férias, quando eu cheguei para assinar o ponto, estava suspensa. Enfim, você vai para Osasco, como se Osasco fosse a punição na época. Na segunda, eu estava grávida da minha filha, tá? E eu só soube que eu estava grávida, inclusive dentro da Eternit, porque eu estava com um laudo médico e não tinha nem tomado conhecimento. A gente estava esperando lá a direção da Walmart vir para nos atender, porque nós embargamos a obra. Aí eu abri teste de gravidez positivo, liguei para minha mãe. Mãe, tem um teste de gravidez que eu estou grávida, esse 95, maio. Minha mãe falou, isso aí está errado, imagina, faz outro. Tá? Claro que não era tão falso positivo. E confirmou. Então, eu brinco com a minha filha, eu digo, olha, Hélena, eu queria botar um nome teu de Eternitas, de eternidade, que é que gerou. Mãe, você queria que me chamassem de Teleeternite? Então ficou Hélena, né? Hélena e não Eternitas. Né? Mas, enfim, o que a gente tem? Uma subnotificação muito grande. Então, enquanto ainda no Ministério do Trabalho, eu denunciei a Eternit, que estava fazendo acordo extrajudicial, pagando 5, 10, 15 mil, tá? E não gerava informação nem para o INSS, nem para o SUS. Esse processo também foi um processo longo, o Ministério Público do Trabalho acolheu, e eles tentaram fazer um TAC, o TAC não foi cumprido, houve uma multa. Essa multa gerou alguma coisa em torno de 1,5 milhão, a Eternit foi obrigada a pagar judicialmente. E, quando foi esse ano, nós fomos chamados do Ministério Público do Trabalho, Eliezer e eu, tá? O Ministério Público do Trabalho disse, bom, vocês geraram a denúncia, para onde a gente vai destinar esse dinheiro? Então, nós dissemos o INCOR, que é onde estão fazendo diagnósticos, tá? Com o companheiro Ubiratã de Paula Santos, que é um médico, né, abnegado que nós temos no INCOR. Todos os problemas nós levamos para ele. E esse recurso permitiu, então, que se abra um ambulatório que está sendo inaugurado esse mês, daqui a alguns dias, o ambulatório do INCOR para atender, principalmente, o pessoal da Eternit, da Brasilite, tá? Que é uma grande vitória, mas que também vai ficar aberto uma vez por semana para atender aqueles de outros estados que não têm as mesmas condições, porque são tem exames muito especiais para definir o mesotelioma. Para terminar aqui, tá? O companheiro Ubiratã já nos confirmou. Todos os casos vão ser registrados pelo INCOR, que não foram até hoje. E aqui eu quero cumprimentar, doutor Wilton, você aqui em Osasco, que é um dos poucos serestes do país que está fazendo CAT e que está fazendo comunicação ao INSS, Previdência Social, e ao SINAM. Por isso, a importância de nós vermos aqui, tá, o trabalho que está sendo feito, o Sereste de Osasco, tá, e o de Campinas, foram os dois que mais, eu não sei se está para Campinas está aqui primeiro, tá? São os que mais notificaram. Obrigada, doutor Wilton. Espero que o Sereste aqui de Osasco, que também tem sido um exemplo do país, nunca você se furtou a fazer as CATs, né? Inclusive de trabalhadores fora daqui, que não tinham onde ter o seu registro e que a gente sempre pediu e encaminhou para você no Sereste. Então, em nome de toda a nossa comunidade, do nosso grupo da Abre, a gente te agradece em público. Tá, ok? Próximo, a gente já está terminando. Próximo, veja o seguinte, isso aqui eu tinha pedido para o ministro Serra, da Saúde, calcular quanto custava ao SUS cuidar do câncer relacionado ao amianto. E ele se recusou a fazer, disse que não faria, que não tinha interesse nisso. Mas uma pesquisa que foi feita pela Fiocruz chegou a esse dado. Em 2010, tá, o custo de 10 anos foi de 329.953.632, tá, com os 2.400 óbitos por mesotelioma. O custo SUS é muito grande. É isso que a gente tem de dizer. Tá? Para manter hoje menos do que 3, 4 mil empregos, embora a indústria diga que são 200 mil, isso não existe. A cadeia produtiva do amianto não gera mais do que 3 ou 4 mil empregos, hoje diminuídos, inclusive, esse número. Tá? Mas, olha o custo do SUS para tratar o câncer do amianto. Próximo,
Bom, uma outra vitória muito importante. No Rio de Janeiro, a primeira sentença da Justiça que manda deixar de usar a fibra cancerígena na produção. Tá? Então, mais um fator importante também. O Rio de Janeiro, após o banimento do amianto, o prefeito do Rio baixou um decreto dizendo para a Vigilância Sanitária Municipal: fechem todos os comércios e todas as empresas que estejam usando amianto. A Eternit, então, Rio, que resistia a tudo e a todos, estava acima da lei, foi interditado, então, logo depois da decisão do Supremo. Então, por mais que não seja o nosso locus, o nosso foro, o Supremo causou bastante impacto. As ações da Eternit baixaram de preço, muitos juízes soltaram, decidiram coisas que estavam represadas há anos. Tivemos uma sentença na Bahia contra a Sama, porque é a mineradora do amianto. A gente fala de Goiás, mas antes de Goiás, houve na Bahia, entre 1939 e 1967, uma mineração na cidade, hoje, de Bom Jesus da Serra, antigo distrito de Poções. O que aconteceu? O juiz, na semana da proibição do amianto pelo Supremo, decidiu condenar a Sama numa ação de 500 milhões, tá, para que ela cuide das pessoas, para que os municípios assumam, então, responsabilidades, e condenou também para que 11 reclamantes tivessem, a partir de agora, foi chamado agora no Ministério Público, vão começar a receber um salário e meio mínimo. Tá? São pessoas muito pobres, muito doentes, mais o atendimento à saúde. Tá? Próximo, terminando. Tá? Esses são os novos movimentos sociais que a gente representa. Quem somos nós? A gente criou, tá? Isso aqui é muito interessante, esse livro, O Império, que diz que a nova ordem capitalista traz um potencial subversivo com seus revolucionários nômades conectados à internet. Eu acho que isso daí define muito bem o que a gente faz hoje, essa luta virtual para fazer com que o mundo todo preste atenção no que está acontecendo aqui, tá? E que a internet tanto teme essa nossa... esse nosso revolucionário nômade. Próximo. Tá? A Rede Banasbestos foi criada, tá, em 1993. Tá? Desculpe, em 94. Nós fizemos um evento internacional naquele ano, que Clemente, daqui acho que só Clemente participou, tá? Mas foi muito importante que a gente decidiu, em 94, juntar... Era um grupo ainda, a gente chamava de um exército de Brancaleone, porque era pequenininho, para fazer essa luta, esse enfrentamento. Em 95, próximo, a gente vai criar a Breia aqui em Osasco. Tá? Começou fazendo reuniões dentro do próprio Ministério do Trabalho, mas depois foi precisando ocupar outros espaços. Tá? E outros grupos foram formando. Hoje nós temos associações em Minas Gerais, temos em Bahia, Rio de Janeiro, no Paraná, Pernambuco. Próximo. E aqui, algumas das nossas lutas, e alguns dos companheiros que estão aqui hoje, outros que já se foram, o Valdivino dos Mercuriados nos apoiando. Tá? Perdemos o Aldo Vicentim com mesotelioma, perdemos o seu José Roncadinho também, que eu acredito que o filho dele talvez esteja aí conosco. Tá? Nestor, lá de São Caetano, ainda bem está vivo, mas perdemos 2 companheiros ilustres, bravos, guerreiros que morreram de mesotelioma. Próximo. E aí, várias das nossas ações, aqui está o Aldo Vicentim, está o seu José Roncadinho, está Jairo, que está aqui presente, Ivo, que está aqui presente, tá? Eliezer, o nosso, né, impressionante energia que esse homem tem, que inspira todos nós. Tá? E aqui foram as campanhas no município de São Paulo, nos parques municipais, onde todo domingo, uma vez por mês, a gente fazia essas campanhas nos parques municipais. Tá? Próximo. Então, são várias das nossas ações, tá? Isso aqui no Parque da Luz, ali, com os companheiros, tá? Tentando conscientizar a população que amianto mata, que é uma coisa séria. Próximo. Aqui nós um julgamento que não nos foi favorável, aqui o deputado Marcos Martins, aqui no TJ de São Paulo, tá? Que acompanhou. Essa é a bandeira que a Itália fez na sua luta também, Eternit Justiça, que depois se tornou Eternit Injustiça, tá? E o vermelho se tornando um sangue. Próximo. Aqui, em Paris, numa marcha que nós fizemos em Paris, com a esposa do Aldo Vicentim, o Eliezer, aqui, acusando o governo brasileiro, tá, por permitir a produção, utilização e exportação do amianto. Temos aqui o doutor Hermano, da Fiocruz, que esteve conosco lá, e a nossa bandeira no meio de tantas outras bandeiras. Eram
milhares de pessoas andando pelo centro de Paris e protestando. Próximo, a gente foi convidado. E a pergunta que não quer calar, porque, assim, toda vez a Eternit diz que a gente produz vítimas e doentes que eles não existem. Então, a pergunta que nós levamos ao Supremo, aonde que estão as vítimas? Pode avançar, que eu estou aqui não estou fazendo nada. E aqui, eu quero só voltar aqui, a pergunta é, onde estão as vítimas do amianto? No cemitério. Tá? Quem perguntar, onde que eles estão? No cemitério. E aqui nós temos vários companheiros que já se foram. Chorão, da Brasilite de São Caetano, ele deu uma entrevista em que ele disse, sei que vou terminar minha vida num tubo de oxigênio, mas não quero morrer me sentindo uma formiguinha. Ele disse o seguinte também, ele perdeu parte do pulmão esquerdo de câncer e o direito pela asbestose. E toda vez que a gente fazia reunião em São Caetano, a gente chegava e ele dizia, eu estou no bico do corvo. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. E ele se foi, tá? Temos aqui o Silvani, que com 43 anos, que faleceu de mesotelioma em Jacareí. Tá? Ele, quando soube da doença, a filhinha dele tinha acabado de nascer, e ele veio ao Ministério do Trabalho, bravo comigo, dizendo que eu fazia terrorismo, porque o site dizia que quem tem mesotelioma não vive mais de 1 ano. Tá? E ele falou para mim, eu vou provar para você que eu vou viver, que essa doença tem cura. Todo mês ele me ligava e dizia, olha, 7 meses, eu estou vivo, estou ótimo. 8 meses, 9. Passou 1 ano, ele me ligou. Está vendo como você estava errada? Você falou que quase todo mundo morre com 1 ano. Passou 1 ano e 1 mês, ele não ligou. Eu achei que fosse algum esquecimento, alguma coisa. Liguei, porque era para ele dar uma entrevista, e a esposa dele falou, o Silvani faleceu essa semana. Então, infelizmente, é uma doença muito cruel. Aqui também o Nivaldo, lá de Jacareí, da Avibras, também morreu de mesotelioma. Veja, ele fez a cirurgia, uma cirurgia muito invasiva, tá? Horrível, a mesma cirurgia que fez o Aldo Vicentim, companheiro aqui de Osasco. Tá? Aqui, um dos fundadores da Abreia, tá? O Valmir Felonta, foi encarregado, teve um câncer câncer de laringe. Agora, vejam, no início, esses tipos de câncer a gente não conseguia provar. Muitos morreram sem saber, sem conseguir provar que estavam doentes. Eu passei rápido, o seu José Roncadinho, mesotelioma, ele lá no INCOR, tá, com a camiseta da Abreia, ele vestia com orgulho, o Aldo Vicentim, tá, que era o cérebro da nossa associação. Tá. Iura Zoldini foi engenheiro da Eternit aqui de Osasco, faleceu de mesotelioma. Tá? Seu José, que está vivo, a duras penas, já perdeu um pulmão, o outro também já está com problemas sérios. Tá? Então, aqui foi o que aconteceu, tá? O debate na Itália. A justiça pode ou não se sobrepor ao direito, porque lá foi dito isso, na Itália, num processo enorme que criminalizava o dono da Eternit, que foi dono aqui no Brasil, e que disse, né, aí o Tafarel está aqui com o livro que a CUT publicou, traduziu e publicou, e que lá a discussão é o seguinte, a justiça, tá, ou a justiça não pode se sobrepor ao direito, ou justiça e direito não são as mesmas coisas. O que vocês consideram, tá, justo, nem sempre tem respaldo no direito. Infelizmente, saímos de lá todos chorando muito, tá, e até tem um filme, tá, que foi passado aí na Globo News uma semana toda, que se chama Não Respire e Contém Amianto, que mostra essa nossa angústia, nossa decepção na Itália. Tá? O próximo. Aqui, então, o slogan das mães da Praça de Maio em Buenos Aires, nunca esquecer, lutar por justiça e nunca perdoar, tá? É o mote delas, né, da resistência das mães da Praça de Maio. E, para terminar, eu vou citar alguém que muitos consideram ultrapassado, mas eu acho que o que ele diz aqui está corretíssimo. Os filósofos se limitam a interpretar o mundo de maneiras diferentes. O fundamental é transformá-lo. E é isso que a gente está tentando fazer, tá? Com a questão do amianto, e às vezes eu escuto isso como crítica, como chacota. Lá vem ela do amianto, o deputado ouve isso também, lá vem ele com a cartilha do amianto. Só que dizer o seguinte, gente, não são lutas fáceis, não são. Tá? São demoradas, são cansativas, muitos não acreditam, outros não conseguem ir até o final. Tá? Então, assim, apesar do cansaço, hoje a gente diria o seguinte, nós temos um cansaço quase que histórico, né? São quase 30 anos com isso, mas dizer que a consciência tranquila de que a gente fez um trabalho, tá? Que agregou. Todos que vieram, nós recolhemos, acolhemos. É uma luta que buscou abraçar todos
que defendessem a justiça para as vítimas. E eu termino dizendo que esse site da ABREA está disponível, lá tem muita informação, quem quiser, tem as redes sociais, a gente se comunica através dela, eu já estou passando informação, inclusive, da Assembleia Legislativa, daqui da Câmara Municipal de hoje, agradecer a paciência, agradecer o apoio, tá? E dizer que, assim, com muito orgulho, dizer que a gente volta à casa onde tudo começou, tá? E que a gente volta hoje numa outra situação, né? Como diria Odorico Paraguaçu, com a alma lavada e enxugada, né? De ter conseguido chegar a essa vitória. Obrigada. Convido agora para deixar a sua palavra o senhor Eliezer João de Souza, presidente da ABREA. Senhor Eliezer, o senhor tem 5 minutos. 5 minutos. Tem que encerrar primeiro, porque muitos companheiros queriam ir embora mais cedo e teve que esperar um pouco mais, porque a Fernanda queria geralmente fazer essa demonstração aqui de tudo isso, eu acho que não tinha como não fazer, né? Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da vereadora Régia, a Fernanda, o presidente da Câmara aqui, o Marco, o Hélio. O Hélio depois estava sentado, que eu lembrei que eu já tinha conversando com ele sobre o ambiente com buzina, que nós chamamos de buzina, mas ele te deu o nome de Manzina, mas o nome dele para nós é buzina. Cumprimentar todos nós que estamos aqui, principalmente o Góes, representa aqui todo o sindicato, né? Aqui de Osasco Região, 32 de ABREA e UAPO, o companheiro aqui, o Tafarel, que hoje é vice-presidente da CUT estadual, faz um trabalho excelente. Todos os sindicalistas estão aqui, o Clemente, mas o Ratinho dispensa comentários, e nós da ABREA, assessoria do Maico Martins, a própria Câmara de Osasco. Vou aproveitar esses 5 minutos e tentar fazer alguns registros, né? A Fernanda falou bem disso, da nossa luta, por exemplo, praticamente pegou a internacional e nacional e deu um panorama legal, mas eu tenho um fato importante aqui hoje. Quando eu conversei com o Marco, já estava acertando com a doutora Regina, né, para fazer esse debate aqui hoje, e depois vim conversar com ela, conversei com a Lúcia também, vereadora está aqui, estamos conversando, né? Por que fazer aqui em Osasco? Osasco é o pivô da luta contra o amianto no Brasil e no mundo. Osasco teve a maior fábrica para trabalhar com amianto do mundo e é a primeira da América Latina, a maior da América Latina. O Brasil está dentro da América, então a maior aqui. O passivo é de 8 a 10 mil trabalhadores nesse tempo todo, 53 anos. Né? É tanto que nós estamos fazendo o possível e o impossível, está bem encaminhado agora, graças a Deus, de construir aqui o monumento das vítimas do amianto. Precisamos fazer isso, deixar registrado esse maldito passivo que aconteceu aqui. E o pior de tudo isso, que quando a gente trabalhou nessa empresa, a empresa já sabia que o amianto era cancerígeno, nos proporcionou trabalhar com esse veneno. Né? Eu gosto de dizer claramente isso. Para mim, os empresários da indústria do amianto não tem diferença nenhuma do Hitler, que proporcionou a Segunda Guerra. Não tem diferença nenhuma. Matar com a bala, matar com amianto, eu acho que é até pior. Então, ela está comentando isso aqui hoje, talvez a tortura seja pior do que matar na hora. Tá? Porque quando mata, morre logo, e a tortura. E ver um companheiro com o mesotelioma, igual a gente viu o Aldo, eu não consegui ficar perto do Aldo quando estava nos dias de morrer. Não tinha jeito. E eu considerava a sou um pouco forte. Né? Considero um pouco forte, mas não dava. Então, isso é muito cruel esse veneno. Então, quando o Góes, quando o Clemente, quando o Ratinho vai no nosso, dispõe o tempo, que viaja, né? A gente se sente feliz com isto. E aí tem um fato importante. Tudo isso aconteceu, esse fato agora, até o Góes, que foi que lembrou, viu, Góes? A sua cabeça ilumina sempre. Aquele que, com muito problema que estamos tendo neste momento com a atividade de direito de trabalhadores, né? Da população, da humanidade até no Brasil, com esse governo irresponsável está aí acabando com tudo que é do trabalhador, mas a gente conseguiu uma luta que é essa contra o amianto. E que essa luta, companheiros,
Eu costumo colocar isso claro, até falei isso na Itália, e é real. Nós andávamos num barquinho juntando todo mundo. Nós já estamos com o navio, ele está implodindo, porque não está cabendo mais todo mundo. É uma realidade. Tá? A gente, quando fazia formação, né, assim, lembra disso, fazia formação junto, ele, assim, a gente usava um exemplo assim. Por exemplo, se você fazer uma ligação da luz daqui lá na Bahia, quando você ligar a chave geral, vai ligar tudo. E a gente vai ligando isso, vai ligando, e os compromissos vai assumindo isso, e a gente chegou onde chegou. Então, isso tem um porquê. Osasco tem um porquê disso. A primeira cartilha, e a cartilha até hoje usada no movimento quanto menos no Brasil, é de Osasco. Nós passamos para os outros que a gente não tem nem condições de fazer. Né? E aqui, ó, a gente tem de ser muito honesto com isso. Os companheiros da Breia têm feito tudo e mais um pouco para ajudar nisso. E até fazer outro registro. Os movimentos sociais, e a Breia está no meio disso, nós temos muita dificuldade até para montar uma diretoria. Você sabe que é difícil, trabalho voluntário, não é muita gente que quer fazer isso. E, por incrível que pareça, eu acho que nós estamos com a melhor direção da Breia na última eleição. O Góes é esse que é um pouco testemunha disso, o Buzino vai representar, o Góes representa, você representa tudo. O Jairo representa, o Luiz hoje é voluntário, nem diretor, vai conosco, amanhã vai representar a gente lá no evento, né, que vai ter aqui, que nós vamos estar lá em Brasília, mais o Marco e a Maria e a Fernanda, para acompanhar o outro julgamento da lei de São Paulo, do município de São Paulo e a outra lei. Então, gente, é isso. Eu vim aqui mais para agradecer tudo, mas eu queria só um segundinho para fazer um outro registro. Estou aqui com o secretário, já conversei com ele está sabendo, secretário do Meio Ambiente, a vereadora Lúcia e também a vereadora Régia, e eu pretendo estar conversando com os vereadores. Osasco, nós precisamos começar daqui, o Góes vai ajudar o movimento sindical, não tenho dúvida disso, para aprovar a lei de retirar os resíduos, por exemplo. Porque quando a gente faz o debate sobre o ambiente, a primeira pergunta que vem, eu vou jogar minha caixa d'água, eu vou jogar minha telha que eu tiro. É ter uma responsabilidade nossa, por exemplo, passar a informação para ele retirar e depois não dar o destino para ele, né? Acaba sendo irresponsável. Então, não tem outra alternativa no seu poder público, as administrações municipais a fazer isso. E nós precisamos começar a fazer isso rápido. Tá? Esse rasteiro está aí. E outra coisa, o CAD tirado na CETESB para o poder público, para as prefeituras, é mais barato que para o setor privado. Até isso ajuda, mas tem de aprovar. Aí tem um problema. O prefeito não gosta muito de estar fazendo lei que cria despesa, não é assim? Mas vão ter de fazer, tem de lutar para fazer. Senão, passivo, o cara vai jogar na cação, vai jogar na beira da rua, outro vai levar e vai criar outro problema. E nós não queremos isso. E que, graças a Deus, a futura geração não vai sofrer igual a nós do ambiente. Tá? Obrigado. Queria chamar o senhor Valdir Fernandes, o Tafarel, representando a CUT, para também falar aqui a sua tribuna, fazer uso da palavra, e a tribuna é sua, e você tem 5 minutos. Bom, boa noite a todos e todas. Queria aqui agradecer a vereadora Régia por ter oferecido à Câmara e ter compreendido essa luta do amianto, o nosso amigo Tinha. Fernanda Janazzi, muito bem falada, né, nos cursos de técnico de segurança ao trabalho. Eu tive a oportunidade de me formar agora, Fernando, você é muito bem falado aqui no Senac de Osasco. E cumprimentar aqui o nosso amigo Eliezer, guerreiro, batalhador. Às vezes a gente está desanimado, chega perto do Eliezer e dá aquele ânimo para nós, né? O Hélio, estou tendo a oportunidade de conhecer agora, e ele, o Marcos Martins, que eu tive a oportunidade de vir ser diretor do sindicato e não sabia, Nelsinho. O Marcos era funcionário dos sindicatos bancários. Quando cheguei para a direção do sindicato, o Marcos era vereador nessa casa, e o Marcos era conhecido como o vereador do amianto, né? Graças a Deus, depois de tantos anos, depois de tantas batalhas, é aprovado. Só para registrar aqui, a Central Única dos Trabalhadores também fez sua parte, Fernanda. Nós publicamos esse livro, que inclusive traz a foto aqui de Osasco, né? Eternite. Aqui traz todo o julgamento do amianto que foi feito lá na Itália. Inclusive foi editada essa revista, esse livro, pela CUT em 2012. Foi feito 5.000 exemplares e já acabou. Eu até brinquei com o Marcos ali fora, essa revista merece ser reeditada. E aí, Marcos, depois dessa audiência, depois da sua excelente explicação, Fernanda, eu até ia pedir para que você um dia pudesse ir à CUT e explicar um pouco sobre essa briga do amianto. E aí, Marcão, com a tua ajuda, ver se a gente consegue duplicar essa revista. No mais, parabéns a todos, parabéns à Lúcia da Saúde, né, Lúcia, que também é a grande guerreira, e os nossos companheiros sindicalistas, que nunca nos negamos, Marcão, a estar na luta, né?
Eu me lembrei no poema, não sei se vou dizer, mas é assim, há homens que lutam um dia e são valentes, né? Há homens que lutam por vários tempos e são mais valentes ainda. Mas homens que lutam incansavelmente, esses são imprescindíveis. Esse imprescindível eu jogo a você, Marcos Martins, grande guerreiro, batalhador e grande esperança. Isso aqui fica meu registro, e parabéns aí, doutora Régia, pela oportunidade de estar trazendo esse debate para a Câmara aí. E Eliezer também, leva o nosso abraço aí. Tamo junto, obrigado. Eu queria chamar o José Elias de Góes. Ah, é? Ah, então tá. Então, eu queria chamar agora o doutor Vilto, médico do Sereste, para deixar... a tribuna à sua disposição. O senhor tem 5 minutos. Quero cumprimentar aqui a mesa, os participantes, a todos. Eu só queria usar um pouquinho o tempo para cumprimentar essa luta do movimento social e reforçar aqui que é de fundamental importância que o sistema público se mantenha alerta e continue alerta. Porque nós vamos enfrentar aí 3 problemas pela frente. 1, existe ainda o produto na produção marginal. Então, ele ainda circula. Segunda questão, foi utilizado até o ano 2000. Então, nós vamos aí encontrar muitos doentes até 2040, 2050. Então, é importante que o sistema público continue estimulando o sistema de vigilância, orientação e esclarecimento do risco. E o nosso terceiro ponto é o passivo. Então, nós devemos chegar aí, Fernando, em mais de 1 bilhão de toneladas instaladas. E esse material tem que voltar à Terra Santa, né? Então, tem que voltar à Gaia, vai ter que ser devolvido. Então, esse cuidado que foi citado é importante. Então, isso tudo é papel do sistema público. Isso é fundamental. Eu queria deixar essa mensagem e agradecer. Tá ok? Obrigado. Obrigado, doutor Vilto. Queria chamar agora o representante do Executivo, o secretário Hélio Salvini, secretário de Meio Ambiente. Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso deputado Marcos Martins. A vereadora Régia está conduzindo essa iniciativa, o vereador Tinha, a vereadora Lúcia, o Eliezer, que tive a oportunidade de recebê-lo lá na prefeitura. Tivemos uma boa conversa lá, né, Eliezer? Muito obrigado. Doutora Fernanda, muito agradecido pela aula, né? Aprendi bastante aqui hoje. E cumprimentar a todos vocês, trazer o cumprimento e o respeito do nosso prefeito Rogério Lins, e dizer que estamos lá no Executivo trabalhando também para que essas coisas possam transcorrer da melhor maneira possível aqui na nossa cidade. Já iniciamos as conversas lá com o Eliezer. Eu sei que há um grupo de trabalho lá na prefeitura tratando da questão do monumento, e, enfim, e dizer que estamos aqui para demonstrar o respeito do Executivo para essas iniciativas que essa casa tem, essas audiências públicas, que são tão importantes para o desenvolvimento das ações e o avanço da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país. Estamos lá à disposição, na Secretaria do Meio Ambiente, para dar continuidade aos trabalhos. Lembrando que as leis são muito importantes, mas é necessário uma conscientização da sociedade para que elas possam funcionar bem. E esse é o papel dessas iniciativas. Então, uma boa noite, parabéns a todos pelos trabalhos e pela iniciativa, Régia, e sucesso para a continuidade dos trabalhos.
Bom, abriremos agora essa parte da audiência para os nobres vereadores. E aqui eu considero, como vereadores, o Nelsinho, o Clemente e a Lúcia. Tá? Então, vocês têm 3 minutos. Quem vai primeiro? Nelsinho? A Lúcia. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa, em nome da doutora Fernanda, e parabenizar por essa aula, doutora. Olha, parabéns. Eu fiquei aqui impressionada com a sua aula. E, em nome do deputado Marco Martins, eu gostaria de cumprimentar todos os membros dos sindicatos que estão aqui presentes. Cumprimentar também o presidente do sindicato, acho que é dos conselhos, né? Intersindical, GOS, né? Estamos sempre juntos. E dizer, o Eliezer bateu num ponto que eu até estava vendo aqui, sobre a questão importante aonde o descarte. Em Osasco nós não temos, né, Eliezer? Aonde jogar esse lixo? E a gente andou pesquisando, doutora Fernanda, diz que tem Tremembé, São José dos Campos e Caieiras, é isso? Né? Então, nós precisamos aqui criar essa política, né? E discutir onde nós vamos jogar. E lembrar também, doutora, eu fui diretora da Policlínica, quantas e quantas pessoas nós não atendemos, até ex-funcionários da Eternit, né, que morreram com câncer. Acredito que eles nunca passaram pela cabeça que poderia saber que estava morrendo de amianto. E muita gente não sabe disso. Muita gente, se você for discutir, Góes, não sabe. Né? Acaba sendo até um pouco assim da ignorância. Quando a gente vai falar, quando a gente foi discutir em relação ao que falaram, a Abreia está discutindo já em São Paulo sobre essa BESP, Marco Martins. As pessoas, eles criticam, eles até riem da cara da gente quando a gente vai falar sobre amianto. Né? Então, assim, olha, eu quero aqui realmente parabenizar a todos e dizer também que essa vitória, Marco Martins, né, não é só do deputado. E é realmente essa vitória da vida, porque realmente agora as pessoas vão poder até viver um pouco. Muitas pessoas, quando chegam até agonizando, eu vi aquela foto, né, e não saber o que está acontecendo. E, muitas das vezes, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que nem a prevenção a gente consegue fazer. Quando a pessoa vai descobrir que está com essa doença, já é muito tarde. Daí acontece, como a doutora falou. Né? Um dia eu atendi o doutor Chaves na Policlínica, atendeu uma paciente lá. Não sei se vocês conhecem o doutor Chaves também, que é o médico do trabalho. Acho que é do Sereste, né, doutor Góes? Do programa de saúde. Exatamente. Ele atendeu um funcionário e, só para concluir aqui, presidente, e ele falou assim para a pessoa, olha, eu estou vendo os seus exames aqui, que ela conseguiu ainda fazer pela metade, você não vai viver nem 3 meses. A moça saiu de lá, ele matou a mulher lá com a gente, né? Mas ele falou porque ele foi sincero. Ela não tinha conseguido vaga, ela saiu de lá, a gente foi procurar um especialista, e realmente ela não viveu nem 2 meses. O caso já estava grave demais e realmente não conseguiu viver. Então, assim, eu falo que essa vitória é da vida, Marco Martins, e eu gostaria até que desse uma salva de palmas para o nosso deputado Marco Martins. Parabéns. E parabéns a todos vocês que estão aqui presentes. Você ou Nelson? Não. O vereador Clemente está? Já foi. Nelsinho? Está abrindo mão. Tinha?
Primeiramente, gente, boa noite a todos, tá? Parabéns, Ueja, pela essa iniciativa e vindo pela nossa comissão, né, Comissão de Justiça. E eu queria só saudar todo o respeito que eu tenho dessa briga, essa briga do amianto que eu sempre presenciei na cidade, mas eu nunca teve assim uma militância e nem ser ativo, né? E como que era a palavra, doutor? Ativista. Você sabe por quê, Marcos? A única pessoa que eu via aqui nessa cidade brigando pelo amianto, tanto politicamente como ativista, era o senhor. Mas tinha um que é amigo meu e sogro de um assessor meu, que eu frequento a casa dele, tudo mais, que é o Jairo. Então, quando ele falava do Jairo, ele falava de Marco Martins, falava em amianto. Então, Jairo, na sua pessoa, eu quero saudar todas as pessoas que realmente brigaram com essa guerra do amianto e daqueles que foram, que nem sabe por que morreu do amianto. Então, você representa, e olhando aqui a doutora Fernanda na apresentação da cidade dele, eu vejo a sua presença. E até eu achava que o Márcio, o seu genro, estava brincando com o senhor não era um ativista. Mas hoje eu vejo, hoje aqui a doutora Fernanda mostrou que o senhor era um dos grandes ativistas, e eu entendi o porquê, aquela defesa que você tinha sempre na pessoa não do deputado, mas na pessoa do Marco Martins, pela forma dele abraçar essa luta. Então, parabéns, viu, Jário? No nome do Jário, quero saudar todos vocês, os representantes aqui de sindicatos, todos aí os militantes, ativistas que estiveram nessa luta. Eu acho que é uma coisa que quando a gente vê no coração uma pessoa sofrer, depois de tanto tempo trabalhando, que ele podia curtir a sua vida e acaba na situação que vemos aí, que é, sabe, Eliezer, uma coisa muito triste. Viu, Marcão? E parabéns, viu, meu deputado? Parabéns mesmo por saber que foi aqui em Osasco, que foi aqui nessa casa que começou esse trabalho. E, viu, doutora Fernanda, pelo tudo que a senhora fez, que eu vi, e parabéns mesmo, viu, a iniciativa da Régia, e também estamos aqui, não numa comemoração, mas dizer que aqui, Osasco, sim, tem berço de muitas coisas boas. E essa é uma das coisas boas, Marcos, que você deixa não só para a cidade de Osasco, mas para o Estado e para o Brasil, que aqui realmente tem pessoas que respeitam o ser humano, respeitam o trabalhador. E parabéns pelo seu mandato, tá? Obrigado, gente. Bom, agora passaremos às perguntas. Nós já recebemos 2 aqui. Oi, tem 2 perguntas, gente. Uma é de Neia, se eu não me engano aqui. Qual será a punição das empresas que não cumprir a lei, pois muitas não cumprem? Quem pode responder? A doutora Fernanda responde. Todas essas empresas podem ser interditadas, tá? E a gente espera que o poder público cumpra o papel da vigilância, tá? Está aí, né, o Sereste aqui em Osasco. Essas empresas, no caso seria o comércio, porque as indústrias já não estão mais produzindo no Estado de São Paulo. As que escaparam ainda é o comércio. Então, nós temos de intensificar as ações no comércio para coibir, para impedir. Tá? E, caso haja, que se encontre isso, e o Sereste tem feito, tá? Ele interdita esse material e a empresa tem de devolver para o fabricante. Tá? É o princípio ambientalmente aceito do poluidor-pagador. Ele tem de receber de volta esse material. Tá? Ou descartar em aterro para lixo industrial perigoso, que, embora não exista em Osasco, ele vai ter de levar para os outros 3 aterros, os 3 aterros existentes no Estado de São Paulo. Tá? Mas a empresa pode ser fechada. Qualquer comércio e que se souber que está usando amianto deve ser denunciado. Aqui a vigilância do município, tá? Ao Sereste, eu acredito que exista também a vigilância sanitária, eu não sei se existe no município, para que tome as providências. Tá? Espero que o Ministério do Trabalho aqui também esteja atuando para proteger esses trabalhadores que, porventura, ainda estejam expostos ao amianto. Vamos para a segunda pergunta. Qual a política de descarte de material de amianto no município de Osasco? Como podemos solicitar esse serviço? Essa é a pergunta do Gilberto Santos, e eu acredito que o nosso secretário do Meio Ambiente, né, Régia, poderia estar respondendo, né? Uhum. Como já foi dito aqui, em Osasco não existe um aterro sanitário que tenha
licenciamento para recebimento desse material. Esse material tem que ser transportado por uma empresa especializada, com licenciamento de transporte da CETESB, para um desses aterros de resíduos industriais que existem aqui no estado de São Paulo e que já foram citados. Esse é o modelo que tem que ser seguido. Mais alguma pergunta? Bom. A Régia, pedindo licença para que eu possa dar um recado, que, assim como nesta Câmara Municipal estamos realizando esta audiência pública, vamos realizar em outras câmaras municipais e também vamos realizar uma agora, dia 9 do 10, às 15 horas, se não me engano é isso, né? Lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, todos estão convidados também. Devemos ter uma, se não me engano, em Carapicuíba. Eliezer. Deixa eu só complementar o pedido do Marco aqui, doutor, por favor. É o seguinte, neste dia, às 13 horas, vai ter um ônibus levando o pessoal ali da Rua Dona Primitiviana com 145. Eu só peço às pessoas, tem o endereço da Breia, está aí na cartilha, quase todo mundo aqui conhece a Breia, para poder estar ligando lá para falar com o Jairo, com o Maurício nas quarta-feiras, para estar dando o nome para nós saber quantas pessoas vai, já um ônibus ou 2 ônibus. Né? Nós queremos encher, inclusive o Gorge já faz para a gente o convite no sindicato, nós vamos passar também, né, Gorge? A gente tem o hábito de passar, mas o Mauri, vamos fazer isto, já estamos trabalhando isso, já tem uma lista com mais de 30 nomes, né, Jair? E nós estamos fazendo, nós queremos levar uma grande concentração de pessoas. Então, até para nós ter feito isso aqui no começo, para escrever as pessoas que já estão com a lista até aqui, mas esquecemos de fazer, está a lista com o Jair, esquecemos agora, vamos correr atrás do prejuízo aí, mas está a tempo ainda. Tá? Obrigado, Regi. Bom, eu queria agradecer aos palestrantes, vereadores, e queria dizer aqui um pouco, Marcos, do meu orgulho, tá? Quando você me procurou para realizar essa audiência, porque é uma vida inteira que eu acompanhei bem, né? Sempre essa luta sua contra o amianto. Então, eu te parabenizo por essa vitória, porque foi uma grande vitória, e te digo que, assim, estarei à disposição de vocês sempre, porque eu acho que ganhar no Supremo é mais um passo. Agora que a luta começou, que é exigir que se cumpra a lei, que a gente tenha descarte e que a gente tenha as notificações, né, para saber quantos são os que foram prejudicados pelo amianto, e que agora é a parte mais difícil, que é a execução. Porque, muitas vezes, aprovam a lei e a lei fica lá na gaveta e ninguém faz cumprir. Então, a gente tem obrigação de cada um assumir e fazer cumprir isso sempre. E eu estou à disposição. E eu queria dizer assim que eu tive um vizinho que trabalhou muito tempo na Eternit, né? E ele morreu de câncer no pulmão, e, com certeza, ele não estava nessas notificações, né? Ele trabalhou uma vida inteira na Eternit. Aí aposentou, ficou doente, foi tratado como câncer, e era câncer. Ninguém ligou este fator ao amianto. Então, essas coisas a gente não pode deixar passar, porque, senão, nós não vamos conseguir banir no Brasil todo, né? E vamos ainda ter muitas mortes e muitas situações, porque, enquanto tiver na marginalidade e a gente não banir e obrigar as empresas, nós ainda vamos ter problema. Então, parabéns, Marcos. Fico muito contente de estar aqui, nessa Câmara, onde tudo começou,
e poder ser a mediadora aqui desta nobre missão. E estaremos na luta aí com você para fazer cumprir esta lei, pelo menos aqui em Osasco, com tudo que tem direito e toda a garantia. Tá? Então, muito obrigado, boa noite a todos. Informamos que esta audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir aos reprises, consulte a nossa programação em nosso site www.osasco.sp.leg.br. Agradeço a sessão das comissões pela organização, a Maria José, que é a nossa coordenadora aí das comissões, a realização dessa audiência pública, e aos assessores dos vereadores, especificamente do vereador Tinha de Ferreira, aos meus assessores, que são sensacionais. Muito obrigada, gente. E também aos assessores do Marcos Martins, que ajudaram, e aos assessores da Lúcia, que também estão presentes aí e que colaboraram na realização deste evento. Então, boa noite a todos e muito obrigado pela presença.